Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Marcílio e este é o canal Sou Rico e Agora. Você pode ganhar dinheiro com o crédito que você tem, é isso mesmo? Será que é possível obter uma renda extra a partir do crédito que a gente tem no mercado? É possível sim. Vem comigo que a gente vai explicar melhor isso. Então, é possível ter renda extra com o crédito que nós possuímos na praça. É muito comum as pessoas adquirirem crédito a partir do nome que tem, da experiência que tem em alguma atividade ou o patrimônio que você tem. As instituições financeiras normalmente avaliam essas questões para saber qual é o seu score de crédito. É isso mesmo, essa expressão é uma expressão muito comum nos Estados Unidos, mas aqui também os estudantes de economia, de administração, de contabilidade utilizam muito essa expressão. O que seria o score de crédito que nós possuímos nas instituições financeiras? As instituições financeiras elas fazem uma avaliação do nosso perfil a partir de vários dados, a partir de algumas variáveis e criam ali um índice para cada um dos seus clientes. Então esse índice ele pode ser desde um valor negativo até um valor super positivo, o que indica aí boa condição de crédito. Né? Como é que anda o seu score? Acho que a primeira questão que a gente precisa avaliar é como anda o seu score. Você tem algum tipo de dívida no passado? Você já teve algum problema com instituições financeiras? Alguma dívida de consumo, de necessidade básica? É muito importante que você avalie essas questões antes mesmo de obter crédito ou entender como utilizar o crédito ao seu favor. Porque instituições financeiras, instituições de crédito de uma maneira geral, não vão considerar de forma positiva crédito ou ceder crédito para alguém que está com uma situação no passado não muito legal. Então a primeira coisa é avaliar. É possível então fazer uma negociação, é possível rever esses processos para de alguma maneira melhorar o seu score, melhorar a sua condição enquanto cliente com potencial de obtenção de crédito. Então essa é a primeira questão. Nunca vá a uma instituição financeira negociar um débito propondo algo que você não tem condições de cumprir. Isso não vai melhorar o seu score. Uma vez que o score melhorou, a gente precisa tentar entender como as instituições ou como os grupos sociais que obtêm os melhores resultados no mundo se comportam. Em situações semelhantes, por exemplo, um cidadão dos Estados Unidos, ele vai obter conselhos, ele vai procurar melhorar a sua condição de produtividade. Por quê? A gente sabe, inclusive já indiquei um livro aqui nesse canal, o que vai gerar riqueza, não só num país, numa nação, mas numa família, na sua questão individual, pessoal, é a sua capacidade de produzir, a sua capacidade de ser produtivo. Essa capacidade de ser produtivo precisa melhorar para que o seu crédito também aumente, para que a credibilidade na sua pessoa diante das instituições financeiras aumente. Tá? E aí sim, depois que esse score já está melhor, a gente consegue trabalhar com o crédito de maneira lucrativa, rentável e empreendedora. Não sei se você sabe, mas países desenvolvidos hoje já tem um número percentual bem alto, bem elevado de pessoas que utilizam crédito para comprar, por exemplo, um veículo para trabalharem como motoristas autônomos, né? No caso da Uber, no caso da Liberty, no caso de algumas outras instituições que trabalham com transporte autônomo, a própria Amazon faz isso. Né? Hoje está crescendo muito no Brasil, os fast foods têm tomado conta do nosso país e a gente assiste aí um número enorme de motociclistas que já fazem esse trabalho. Aqui aumentou bastante, mas nos Estados Unidos, por exemplo, 2% da população já tem uma renda completa, uma renda total adquirida aí desse tipo de trabalho, né? De serviços autônomos, principalmente os de transportes. 8%, se não me engano, já tem uma renda parcial a partir desse tipo de atividade. Então é comum você ver em países como esse, claro, a gente precisa inclusive ressaltar que a obtenção de crédito nesse país é bem diferente da do nosso país, mas lá é comum você comprar um veículo
né, o que a gente nem sempre recomendaria aqui no Brasil, para poder trabalhar como Uber. Aqui no Brasil a gente vê muita gente alugando. Será que o aluguel realmente vale a pena? Será que a obtenção desse crédito alugando não é mais caro do que o crédito de comprar o próprio veículo? É uma questão a ser avaliada. Então tem muita gente alugando o veículo para trabalhar como Uber. Será que o correto ou mais rentável não seria comprar o próprio veículo? Não sei. A gente precisa fazer as contas. É muito importante avaliar a questão dos nossos impostos, que são muito altos, e os seus scores de crédito, né? Hoje um percentual, hoje nós sabemos que existem linhas de crédito razoáveis para veículos seminovos e novos, com taxas inclusive chegando a zero, mas existem outras, dependendo do seu perfil, dependendo do seu score, que você vai pagar aí uma taxa de juros absurda para comprar um carro financiado, por exemplo. Então é muito importante que você avalie essas questões antes mesmo de efetuar a compra no sentido de investimento. Então não só o carro, estou dando o exemplo do Uber aqui, do transporte alternativo, mas você tem aí, por exemplo, a obtenção de um computador. Digamos que você tem uma habilidade muito interessante aí na área de informática. Por que não obter um crédito para ter computador para dar manutenção em redes, dar manutenção em microcomputadores de outras pessoas, de algumas redes de lojas? Também é interessante pensar em alguma coisa nesse sentido. Quando você fala, por exemplo, em investimentos, de obtenção de crédito para investimento na bolsa, né? A gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, 60% dos norte-americanos já investem na bolsa. No Brasil, esse percentual não passa de 0,5%. Então a gente ainda está mal acostumado, a gente ainda não tem uma educação financeira voltada para o empreendedorismo, voltada para a capacidade de gerar crédito, e um crédito barato, e aí temos que ressaltar isso. Não vá obter crédito no mercado de maneira irresponsável, de maneira a não considerar os juros e o quanto esses juros corroem o seu patrimônio. Mas é importante que a gente entenda que amadurecer essa ideia é uma forma também de crescer economicamente, de crescer financeiramente e fazer da nossa vida profissional, da nossa vida enquanto investidor, uma vida promissora. Tá certo? Então, a primeira dica, então, repetindo, resumindo aí, é entender como é que o nosso score está. Eu tenho um bom relacionamento com os bancos, com as redes de financiamentos, ou eu ainda preciso melhorar esse score? Né? E a segunda é avaliar em que atividade eu posso investir, eu posso aplicar o meu crédito de maneira a ter resultados positivos sem onerar o meu capital, sem fazer com que o meu dinheiro se torne caro demais a ponto de inviabilizar o meu negócio. Tá certo? Então essa é uma dica rápida aí para a gente entender um pouquinho do mundo dos investimentos. Tome cuidado, nunca faça um compromisso que você não dê conta de cumprir com ele. Muito mais do que isso, né? Aprenda a lidar com as suas finanças de forma inteligente e você vai ter resultados duradouros. Tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.